Olá para todos, então estou aqui de volta para a segunda parte do nosso chá das 5. Vou colocar um pouco de água, porque esse nome chá das 5 é por causa do número 5 que eu escolhi. Não é que eu estou tomando chá, eu tomo água. Chá eu tomo, mas de manhã. Agora, eu não vou chamar o programa de água mineral das 5, né? Tem que ter... É por isso que eu chamei de chá das 5, para ter um número, né? Jornal do Meio-Dia, chá das 5, trem das 11 é para lembrar o horário. Não sei se é bom ou se é ruim, porque eu acabo ficando preso ao horário e, na verdade, a qualquer momento, né, a gente pode conversar. Mas fiz questão de mostrar a Venezuela. Mostrar, eu assisti também. Primeiro porque eu acho que é um canal muito bom. A Telesur é uma emissora muito boa, muito competente em tudo. Equipamento, equipe, o texto, visual, é nível internacional, nível CNN, Al Jazeera. Não, isso é muito bom. E um noticiário muito equilibrado e muito abrangente. O que eu gosto da Telesur é que a Telesur mostra o que acontece na América Latina. E as nossas televisões não mostram. Não sei por que a Globo não tem correspondente. Só tem correspondente na Argentina, que é aqui do lado. E não mostra o resto da América Latina. Eu não sei quando tem um desastre, né? Vulcão, incêndio, terremoto. Mas não mostra o dia a dia desses países. E todo dia estão acontecendo coisas no Peru, na Bolívia, no Equador. E a Telesur mostra, e tem correspondentes em todos esses países. Tem correspondente no Brasil, inclusive, e trata todos com respeito, sem entrar em aspectos internos do país, sem se miscuir, sem interferir na história de cada país, etc. E como a Venezuela está no foco mundial, né? Ninguém sabe o que pode acontecer na Venezuela, tem todo tipo de ameaça, tem aqueles aviões russos, o Mike Pompeo respondendo os aviões russos, o Trump dizendo que todas as cartas estão na mesa, né? Então, um clima de preocupação, né? Por isso que eu toda hora vou lá para a Venezuela, vamos ver o que está acontecendo na Venezuela. CCJ cancela a audiência da Previdência, espera a Guedes da semana que vem. Essa é a manchete do UOL. O Paulo Guedes hoje derrubou de novo a Bolsa e elevou o dólar, faltando a Previdência, faltando a reunião da CCJ para explicar a Previdência. Ele percebeu ali que o clima não era favorável, a base aliada está totalmente irritada com o governo. Ele foi informado então de que seria uma fria, seria uma cilada, era como ele entrar na jaula dos leões, não teria ninguém ali para protegê-lo, então a emenda seria pior que o soneto, com medo da repercussão e talvez sem argumentos para se defender, o Guedes não compareceu. Aí não compareceu, provocou o dólar subir, o mercado mais uma vez preocupado com essa reforma, preocupado com a demora. Quer dizer, agora ele vai comparecer na quarta-feira que vem. Até ele comparecer na quarta-feira que vem, não vai acontecer nada. Então tem mais uma semana e tal, esperando pela reforma, e fica esse nervosismo, o mercado tenso, querendo a reforma, ameaçando o Brasil, não, o governo, né? Paulo Guedes ameaçando os servidores, que não vai ter salário, quer dizer, uma barafunda, uma confusão imensa. Enquanto isso, hoje de manhã, Bolsonaro foi ao cinema, mas geralmente presidente brasileiro é prestigiar um filme brasileiro. Isso em qualquer país, é praxe. O Bolsonaro não, foi assistir um filme americano, produzido por um tal de Devon Franklin, em parceria com a Fox, The 20th Century Fox, mas é um filme de um segmento de filme cristão, né? Uma charopada, um milagre e tal, uma coisa assim, né?
A Damares estava lá, e era uma sessão especial para convidados da primeira-dama, organizado pela distribuidora não, pela empresa que está divulgando o filme, a 360 Way Up, que também distribui filmes nesse segmento cristão, que está em ascensão, etc. Eu não sei qual é a relação da primeira-dama com essa empresa, né, para ela organizar uma sessão para convidados, mas quase que eu falo Temer agora, mas Bolsonaro foi garoto propaganda de um filme americano. Né? Claro que isso vai repercutir na bilheteria do filme. Esses filmes do segmento cristão estão em alta. Um filme parecido do mesmo segmento, chamado algo como Heaven is for Real, acho que é uma coisa tipo O Céu é Real, faturou 73 milhões de dólares e custou apenas 15, apenas para os padrões norte-americanos, apenas 15 milhões de dólares. Uma produção, essa produção que ele assistiu, produção não é nem filme B, é filme CD, com atores, produtores, diretores que ninguém conhece, nunca estarão no Oscar, nunca estarão por aí, mas é um segmento, né? É um segmento específico e tal. E ele foi no cinema prestigiar esse filme em vez de trabalhar. Perdeu a manhã no cinema. Vocês lembram de um filme do Júlio Bressani chamado Matou a Família, foi ao cinema, um filme branco e preto, belíssimo? Pois então, o Bolsonaro matou o trabalho e foi ao cinema. Ou então, matou o cinema brasileiro e foi ao cinema, porque isso foi um golpe, um soco no estômago do cinema brasileiro. Quer dizer, ele, além de não prestigiar um filme produzido no Brasil, com diretores brasileiros, com elenco brasileiro, ele prestigia um filme americano, que é o dono do mercado brasileiro. Então, é um presidente anti-Brasil. Né? Não há dúvida que esse presidente Bolsonaro é um presidente anti-Brasil. Ele é contra o Brasil. Ele está dando todas as demonstrações de que ele é contra o Brasil. Atenção, uma reviravolta aqui. Maia acena Moro e diz que projeto anticrime pode ser votado no primeiro semestre. Uma reviravolta aqui nas relações entre Maia e Moro. Moro, um juiz sem moral, só absolve os seus e condena sem ter certeza. Matéria do Estadão, assinado por Breno Pires, presidente da Câmara Rodrigo Maia, fez acenos ao ministro Sérgio Moro e afirmou que existe uma possibilidade de um projeto de lei relacionado ao combate ao crime organizado e aos crimes violentos ser votado ainda no primeiro semestre. Internamente, porém, o indicativo na Câmara é que a base será o projeto proposto pela comissão de juristas encabeçada pelo ministro do STF. Ou seja, o Maia parece que engavetou mesmo o projeto do Moro. O que eles vão votar é o projeto que foi elaborado em maio do ano passado por um grupo de juristas, entre os quais o Alexandre de Moraes, não é, Sérgio Plácido? Então, não é que ele voltou atrás completamente, não é que vai colocar o projeto de Moro em votação. Ele avisou ao Moro que vai colocar em votação o projeto antigo, mas não o do Moro. Então, ele só voltou atrás em relação à data. Maia participou na manhã de hoje de uma parte da primeira reunião do grupo de trabalho que formou para discutir as propostas de Moro e de Moraes. Moro e Moraes, é uma dupla caipira, né? Moro e Moraes. E se for Moro, Mourão e Moraes, então é um trio. Moro, Mourão e Moraes. Só o ministro do Supremo foi convidado. Maia, no entanto, disse que já falou com o ministro da Justiça e o convidou para uma segunda reunião do grupo ainda esta semana. O governo não entendeu minha vontade de ajudar, diz Maia sobre Previdência. Tarará. Maia avisa que vai barrar pautas bomba, mas mantém distância da articulação.
Moro elogia Bretas e diz que soltura de Temer faz parte do jogo. E o Bretas postou hoje que o silêncio é a melhor resposta para os tolos. Não, ele não disse a quem se referiu, mas quem libertou o Temer foi o desembargador Antônio Vantier, que chamou a decisão de Bretas de caolha. Então, decisão caolha, ele respondeu com o silêncio. O que disse o Maia depois da reunião? Não tem problema nenhum, vocês estão fazendo fofoca. A primeira reunião é do grupo de trabalho com os representantes do CNJ. O grupo de trabalho foi construído para isso. A segunda reunião é com o Moro e quantas reuniões que ele quiser fazer no nosso grupo para colaborar, falando do projeto e da importância dele. Vamos estar juntos trabalhando. Bom, o Maia está querendo pôr panos quentes. E está certo, quer dizer, não vai ficar colocando mais lenha na fogueira, jogando álcool no incêndio. Né? Tem que parar, quer dizer, o grande problema do país é a fila. É a fila que se viu hoje no Vale do Anhangabaú, uma fila assustadora. A prefeitura abriu 6 mil vagas de emprego com carteira. Formou-se uma fila no Anhangabaú, em São Paulo, no centro de São Paulo, que fotografada do alto não cabia na foto. Uma fila quilométrica, pessoas desesperadas atrás de emprego. Ontem mesmo, Jair Bolsonaro escreveu no tweet que criamos 100 mil empregos em fevereiro, criamos 100 mil empregos. Olha o retrato do desemprego em São Paulo. Milhares de pessoas. Impossível calcular o número de pessoas. Mas calcularam em 20 mil, 30 mil pessoas em fila indiana, esperando a sua vez de pegar uma senha para conseguir um emprego. Sabe-se lá qual é o salário, as pessoas nem sabem qual é o salário, nem o que elas têm que fazer, ficaram na fila o dia inteiro. Imagina você pegar uma fila, tem 10 mil pessoas na tua frente. E as pessoas enfrentaram isso para ter um emprego, elas não sabiam, não tinha explicação nem qual era a função, qual é o salário, quais eram as condições, mas as pessoas desesperadas fizeram fila aqui no Vale do Anhangabaú, hoje em São Paulo. Essa é a realidade do desemprego. Não o Twitter, que o governo conseguiu 12 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. Não é nada. 13% desempregados, tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, 15 milhões. Essa fila em São Paulo, que se viu hoje, é assustador ver tanta gente precisando, tanta gente desesperada. Qualquer anúncio de emprego, forma-se uma multidão na porta. Essa é a realidade. E o presidente vai ao cinema. E o ministro da Economia não vai à CCJ e não fala nada sobre isso. Como é que vamos acabar com essas filas, senhor ministro Paulo Guedes, posto Ipiranga? Qual é o seu plano para acabar com as filas? Esse Twitter é horroroso. Ter um governo que governa pelo Twitter, porque ele joga esse Twitter, criamos 100 mil empregos, e as pessoas já imaginam, puxa, que bom, retomamos então o crescimento. Aí no dia seguinte você olha o Anhangabaú em São Paulo, filas imensas por causa de um emprego, de nada, um empregozinho. Um empregozinho. Estou vendo aqui que o Júlio César está criando uma paródia com a sessão de cinema hoje, no escurinho do cinema, né? No escurinho do cinema, Rita Lee, chupando bala de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. No resto da letra eu não sei, mas o Júlio César, mas de repente o filme parou,
e o Carluxo entrou. Cruzes, que mala, que mala, que mala. Muito bom. Nós falando em Carluxo, temos aqui não boas notícias para o Carluxo. Aqui no UOL, Carlos Bolsonaro deve perder espaço com troca na comunicação do Planalto. Atenção, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Matéria de hoje, às 13h33. Matéria de Gustavo Uribe, Thalita Fernandes no UOL. Jair Bolsonaro deve fazer mudanças na equipe da Secretaria de Comunicação da Presidência. O atual chefe da comunicação, Floriano Amorim, deve deixar o posto. Antes de assumir o cargo, ele atuava no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A informação foi antecipada pelo site O Antagonista e confirmada pela Folha. Para a função, são cotados Fábio Weingarten, especialista em comunicação, e o atual porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros. Aquele que disse que na cavalaria não era possível responder a 2 perguntas de uma só vez, né? Lembram? A expectativa é que o Palácio Planalto anuncie a mudança até esta quinta-feira, depois de amanhã. A condução da comunicação oficial vinha sendo criticada desde o início do governo, em caráter reservado, por deputados aliados e militares do governo. Para eles, enquanto Floriano seguisse no posto, Carlos continuaria interferindo na área de comunicação do Planalto. Desde o mês passado, o filho do presidente tem ajudado na estratégia de comunicação sobre a reforma da Previdência. Em fevereiro, Carlos, que é chamado de Pitbull nas redes sociais, iniciou uma crise que teve como desfecho a exoneração do então ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. O filho do presidente disse que o ministro mentiu e o ataque foi endossado por Bolsonaro pouco depois. Carlos Bolsonaro, aparentemente, mas já vimos outras vezes antes, quando aparentemente o Carlos perdeu o poder, que o Flávio perdeu o poder, mas não perde, porque eles estão ali do lado do pai. É aquela história do urso, o urso e os 3 ursinhos ali, não tem como separar, né? Tá tudo ligado. E um dos elos de ligação entre eles é o Queiroz, como diz aquele famoso samba. Vestiu uma camisa furada e um chinelão, tirou foto no Alvorada, muito doidão, mandou preparar a marmita com feijão e arroz, e sorria quando o Flávio dizia, só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vamos ver mais aqui. Vamos ver então o que diz, qual é a manchete do 247. Vamos ver o que está dizendo agora o 247. De manhã, no Jornal do Meio-Dia, houve suspeitas de que estava travando a TV 247, mas está tudo bem, está transmitindo ao vivo normalmente. Hoje às 20 horas teremos o Boa Noite. Em nota dura, diz a manchete do 247, Ministério Público Federal diz que Bolsonaro pode ser punido por apoio a golpe de 64. Assinado pelos procuradores Débora Duprá, Domingos Sávio da Silveira, Marlon Weicher e Eugênia Gonzaga, o documento afirma que a postura de Bolsonaro para que se comemore o golpe de 64 nos quartéis é de enorme gravidade constitucional, incompatível com o Estado Democrático de Direito e que ele pode ser judicialmente reprimido. Ótima iniciativa. Esse dia não é para ser comemorado, é para ser repudiado. Seria o dia do povo ir às ruas para denunciar os crimes da ditadura, para que ela não se repita, para que as pessoas saibam o que ela é. Porque muita gente defende ditadura, intervenção militar e não sabe o que é. Vai atrás das fake news do Bolsonaro, que diz que não aconteceu nada. Aconteceram assassinatos, torturas, prisões ilegais, tudo ilegal. Na ditadura tudo ilegal. Muito boa essa iniciativa do Ministério Público Federal.
A matéria é de agora, às 17h39. Aqui estamos em cima do lance. As últimas notícias da TV Sonic, por cortesia aqui do site 247. Ministério Público Federal publicou uma nota duríssima reagindo ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro para que se comemore o golpe de 64 nos quartéis. E lembrou, em 2 trechos da nota, que autoridades que celebrem a data podem ser punidas. O gesto do presidente, ressalta o órgão, é de enorme gravidade constitucional, incompatível com o Estado Democrático de Direito. Assinado pelos procuradores Débora Duprá, Domingos Sávio da Silveira, Marlon Weichert e Eugênia Gonzaga. O documento lembra Bolsonaro que o apoio a golpes por autoridades brasileiras será judicialmente reprimido. O golpe, ao que diz o Ministério Público, numa nota desses procuradores. O golpe de Estado de 1964, sem nenhuma possibilidade de dúvida ou de revisionismo histórico, foi um rompimento violento e antidemocrático da ordem constitucional. Se repetida nos tempos atuais, a conduta das forças militares e civis que promoveram o golpe seria caracterizada como crime inafiançável, imprescritível de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Muito boa essa nota, muito boa. É importante enfatizar que, se fossem cometidos atualmente, receberiam grave reprimenda judicial, inclusive por parte do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, em 1998 e ratificado pelo Brasil em 2002. Boulos diz: comemorar o golpe de 64 é celebrar a tortura. Guilherme Boulos: comemorar o golpe de 64 é desrespeitar a memória dos mortos e desaparecidos pela ditadura, é celebrar a tortura, é defender a violência no lugar do debate, afirmou o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos. Essas comemorações anunciadas pelo Bolsonaro nos quartéis estão sendo duramente criticadas pelo Ministério Público Federal e devem ser criticadas também por toda a sociedade brasileira. A maioria da sociedade brasileira não quer saber de retorno à ditadura nenhum. Quem pede retorno à ditadura é quem não sabe o que é uma ditadura, nunca viveu e nunca leu a respeito de ditadura. Não precisa nem ter vivido para saber o que é. Basta ler. Basta ler os jornais da época. Basta ler os livros da época para saber o que é uma ditadura. Ditadura é sangue e miséria. Essas são as duas palavras mais corriqueiras numa ditadura: sangue e miséria, tortura e luto, desgraça, ataque, ameaça, chantagem, pavor, terror, pânico. É isso que acontece numa ditadura. Isso aconteceu na ditadura de 64. Tem que ser repudiada. Dia 31 de março tem que ser o dia do repúdio às ditaduras. É isso que tem que ser. Repúdio à ditadura. Dia 31 de março tem que ser dia do repúdio à ditadura. Como se faz na Argentina com o dia 24 de março. 1976, início da ditadura do general Videla. Aqui, 31 de março, tem que ser o dia de repúdio à ditadura. Ditadura nunca mais. Vamos ver o que está acontecendo em outros sites, né? Vamos dar uma ronda geral no site do Globo.
Propina me domina, propina me alucina. É hora, é hora, é hora. É hora da propina. A propina só acaba quando termina. Fogueira das vaidades atrasa a previdência, escreve Ascânio Seleme. Desistência de Guedes revela a fragilidade da própria base do governo, escreve Miriam Leitão. Onyx pede para ser julgado pelo STF, Raquel Dodge rebate, diz Lauro Jardim. Desembargador se mostra volúvel ao soltar Temer, diz Merval Pereira. Lauro Jardim, João Gilberto vence gravadora Universal e ação na Justiça. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dá grande causa a processo movido originalmente contra a EMI. EMI. Grande João Gilberto. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para também entrar no samba, no samba, no samba, o gan. Parece uma letra infantil, né? Quem é que teria coragem de gravar uma letra dessa? Do Newton Mendonça. Mas João Gilberto teve e transformou num clássico. O pato. O pato vinha cantando alegremente, quen, 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 né? Muito bem, Júlio César. Cuide bem aqui da democracia interna aqui na TV Sonic. Temos que respeitar a todos e para que todos nos respeitem também. Temos que respeitar as opiniões civilizadas, não xingamentos. As opiniões civilizadas têm que ser respeitadas, porque o debate tem que ser transparente. Mas quando se entra no campo do xingamento, aí não há mais argumento. Aí é uma pré-guerra, né? O xingamento é o início de uma guerra. E nós aqui não estamos interessados em guerra, estamos interessados em entender o que está acontecendo, né? E entender e pensar no que pode acontecer, aprender o que já aconteceu, né? Estamos aqui para isso, e não para xingar ninguém, para fazer ataques infundados. Não, mas claro que temos direito a fazer críticas duras, mas dentro de todos os parâmetros civilizados, né? Não é à toa que nós temos a inteligência para pensar, temos a boca para expressar nossas palavras, né? E temos que encontrar sempre as palavras menos ofensivas para podermos manter o diálogo. Porque na medida que você ofende o outro, o diálogo acaba, né? Para você poder dialogar, você não pode dar um chute no teu interlocutor, né? Você dá um chute no cara, o cara vai te dar outro chute. E daí para frente é só briga, né? Vamos ver o Twitter, então? Vamos ver o que as pessoas estão comentando no Twitter neste momento. Ah, olha aqui, que beleza! Notícia do radar. Eduardo Bolsonaro gasta mais de 5 mil em anel de esmeralda para a noiva. Vai casar o Eduardo Bolsonaro, aquele que quer invadir a Venezuela, né? Aquele que foi lá conversar com o Trump, comprou um anel de esmeralda de 5 mil reais. Você vê que são gente modesta, né? Por isso que o Bolsonaro, não é? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, muito doidão. Mandou preparar a marmita de feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Bom, parabéns ao Eduardo Bolsonaro, comprou um anel de 5 mil reais, né, de esmeralda, para sua noiva, muito bem. Vestiu
Vamos ver, tem uma notinha aqui do Carlos Bolsonaro. Ah, não, isso aí é antigo. As pessoas que não querem que o pai dele fique conectado. É mais uma resposta ao Rodrigo Maia, mas é de ontem. Não interessa mais. Viste uma camisa furada e um chinelão. República de Curitiba. A República de Curitiba não é aquele site do bolsonarista? Fundo do Poço. Imprensa critica juiz Marcelo Bretas por postar foto marombado. Olha só. República de Curitiba. Isso é um site bolsonarista. E o Edgar Anjo, o Brasil festejar o aniversário do golpe de 64 é como se a Alemanha instituísse o dia de Hitler, com estátuas em todo o país. Isso mesmo, muito bem. E o Edgar Anjo, cujo irmão foi assassinado na ditadura. Stuart Angel. Muito bem, Edgar Anjo. Rita Lizauskas, os isentões já fizeram autocrítica hoje? Vamos dormir com o presidente eleito recomendando que se comemore o aniversário da ditadura, o período mais sombrio que passamos na história recente? Vocês têm certeza que apertar 3 na urna era o outro lado da mesma moeda? Sério mesmo? É isso que eu me pergunto. Será que alguém acha que se o Bolsonaro tivesse, se o Haddad tivesse sido eleito, estaríamos pior do que com o Bolsonaro? Alguém acredita nisso hoje? Que o fantasma era o Haddad, né? Não, imagina, olha o que está acontecendo com o Bolsonaro. Dá uma olhada no que está acontecendo no país com o Bolsonaro. Cris Moraes, me pergunto que tipo de cristão comemora a tortura de crianças, mulheres grávidas, o assassinato de pessoas e o desaparecimento de pais de família. Ditadura nunca mais. Marco Antônio Villa, decálogo para Bolsonaro. Primeiro, abandone o Twitter. Segundo, deixe de lado as lives. Terceiro, afaste-se politicamente dos seus filhos. Quarto, não às viagens internacionais. Vamos ver se tem mais. O decálogo do Villa, os 10 mandamentos para o Bolsonaro. Então, vamos lá, desde o primeiro. Primeiro, abandone o Twitter. Segundo, deixe de lado as lives. Terceiro, afaste-se politicamente de seus filhos. Quarto, não às viagens internacionais. Seja presente na coordenação política da reforma da Previdência. Quinto, distancie-se do Jim Jones da Virgínia. Sexto, melhore suas relações com o Congresso Nacional. Sétimo, acerte o passo com seu partido, o PSL. Oitavo, substitua os ministros da Educação e das Relações Exteriores. Nono, viaje pelo Brasil. Décimo, lembre-se que é presidente de todos os brasileiros. E 11º, por que não pediu também para a Damares sair? É isso aí mesmo. Ele quer, o Villa quer que o Bolsonaro seja outra pessoa, mas são as sugestões aí, né? Do conselheiro Marco Antônio Villa. Carlos Andreasa, atenção, Carlos Andreasa é o editor dos livros do Olavo de Carvalho. Vejam o que ele diz a respeito da ditadura. Ninguém percebeu que este papo lamentável de homenagear 1964 é mais uma vez Bolsonaro soltando iscas para pescar aquele fla-flu ideológico por meio do qual desvia assunto incômodo e mobiliza a tropa nas redes. Pois é. Michel Melamed. Bolsonaro deixa um importante legado. Nunca se esqueça que, mesmo sendo um fiasco completo, você ainda poderá ocupar a presidência do país. República de Curitiba. Marcelo Bretas ironiza ataques da imprensa.
O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Ah, então ele está atacando a imprensa porque a imprensa criticou ele na academia marombando. O Marcelo Bretas é o juiz marombado. Ele faz sessão de ginástica toda manhã e às vezes mais de uma sessão de ginástica por dia. Daí começaram as críticas e ele respondeu: o silêncio é a melhor arma, é a melhor resposta para os tolos. Não sei se foi para a imprensa, se foi para aquele desembargador, mas ele escreveu isso aí no Twitter dele. O que mais temos aqui? André Rizek, que é um jornalista esportivo. Um governo que comemora aniversário de uma ditadura militar em nosso país não tem nenhuma moral para criticar ditaduras em outros países. Exatamente. Bolsonaro vai ao cinema, já falamos disso. Hilda Ângel, o golpe não se deu em 31 de março, foi em 1º de abril. Está nos livros de história do Brasil, basta ler. As viúvas da ditadura antecipam a data pelo ridículo de o 1º de abril ser o dia da mentira. Esta é a grande verdade. Tem toda a razão. Hilda Ângel, mais uma vez, o dia do repúdio à ditadura tem que ser 1º de abril. Bom, meus amigos, eu agradeço a todos pela enorme audiência. Essa é a segunda parte do Chá das 5. A primeira foi a transmissão direta em conexão com a Telesur, porque o sinal da Telesur é completamente liberado. Agradeço a todos que se inscreveram, peço que continuem se inscrevendo, por favor, continuem compartilhando, continuem assistindo os vídeos, continuem dando like, porque é assim que a TV Sonic cresce e vai ter melhores equipamentos, vai ter mais programação para que vocês sejam muito bem informados. O meu compromisso com vocês é sempre estar ao lado da notícia. O jornalista é um repórter, e o repórter tem que estar onde a notícia está. Aqui não entra fake news e aqui eu não dou pelota para teorias da conspiração. Às 11 horas da noite, horário de São Paulo, horário de Brasília, Trem das 11. Até lá!